Olá turma, graça e paz, tudo bem com vocês? Saudade de estar aqui com vocês. Hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, estamos caminhando para o final aí da série de mensagens que eu desenhei aqui para vocês. São lampejos, pedaços a respeito desse assunto tão abrangente que é a autoridade. Então hoje, dia 16 de fevereiro, terceiro episódio sobre a autoridade. O que a Bíblia fala sobre a autoridade? No primeiro episódio, nós falamos um conceito geral de autoridade a respeito do homem. No segundo episódio, eu desenhei esses processos de autoridade de fato e de direito, esses valores da autoridade na sociedade, o que isso desenvolve. E hoje eu quero dar uma ênfase maior aos ciclos do processo de autoridade, que começa lá como a pessoa tem a sua história, a sua gênesis, até o conceito do ministério, que é uma das ênfases dessa série de mensagens assim, que eu desenhei para vocês. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo. Se inscreva aqui no meu canal, Pastor Ronaldo de Souza. Emiliano vai colocar aí para nós. Emiliano, põe aí. Coloca aí, por favor, Instagram, Centro de Excelência Missionária, e pelo Facebook, Centro de Excelência Missionária. Aqui no meu canal no YouTube, se inscreva, vamos bater aí 1000 inscritos em breve. Estou muito feliz pela repercussão dessas mensagens. Você pode pegar o meu trabalho, pode pegar essas mensagens e esparramar aí, coloca o teu tempero e vamos ganhar essa turma aí para Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer os ministérios, que assim estão acompanhando também pelo canal, estive viajando esses dias, e as palavras de carinho também de todos os líderes que nós temos conversado e discipulado como Ministério 100. Sou o Pastor Ronaldo, coordenador do 100, Centro de Excelência Missionária, e eu quero te convidar então para o terceiro episódio, a terceira parte aí da série de mensagens sobre autoridade. Aproveitando, você que ainda não adquiriu o meu livro, aqui, melhor, isso, As 7 Heranças de Deus, corra lá na Editora Eruditos, meu amigo Rinaldo Salvador, Atere, Nós vamos estar rodando aí pelo país alguns seminários das heranças, pessoal aí de Bragança Paulista, o pessoal de Minas Gerais, pessoal aqui de Santa Catarina, pessoal aqui da região do interior do Paraná. Vamos estar aí caminhando com vocês a respeito das 7 heranças de Deus. E boa parte do que eu vou falar aqui para vocês, eu vou trabalhar aqui em cima de um capítulo da herança do casamento, que eu desenvolvo todos os ciclos. Então, adquira lá, Editora Eruditos, As 7 Heranças de Deus, eles mandam entregar para você aí na sua casa. Beleza? Vamos lá? Muito bem. Eu fico imaginando, caminhando nessa estrada nossa aí, o tanto de pessoas que estão sofrendo moralmente, espiritualmente, as emoções também estão meio escangaiadas, aí, como diz os mineiros, meio com a carroça empinada, devido à má interpretação ou à má aceitação, ou até mesmo sem ensino nenhum a respeito do caminho da autoridade. Como biblicamente você vai ver que existe, como eu já falei, autoridade de fato e de direito. Repetindo, só para lembrar, você pode ter uma autoridade de direito, mas pode não tê-la de fato. Você pode ter uma autoridade de fato, mas pode não tê-la de direito. Você pode não ter uma autoridade nem de direito e nem de fato, viver marginalizado. E você também pode ter, que é o correto, o princípio correto, autoridade de fato e de direito, reconhecida nos céus e na terra. Em Mateus 28:18, Jesus, ao ascender aos céus, ele disse: eu tenho toda a autoridade, e eu delego essa autoridade à igreja, aos seus discípulos, nós que temos Cristo. Há uma diferença entre você ser uma criatura de Deus e um filho de Deus. Todos somos criaturas, a soberania do Criador, mas nós somos identificados como filhos de Deus quando nós aceitamos a Cristo. João capítulo 1, verso 12, fala: a saber, a ação de eu aceitar Jesus me deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Isso é uma discussão que honestamente eu não quero, fujo de discussões teológicas que não me levem a um amadurecimento, mas alguns teólogos, alguns líderes aí ainda discutem a respeito desse processo, mas não é o caso aqui. O processo maior, a ideia maior desse terceiro episódio é estabelecer
que cada fase da vida, cada fase que nós temos um conceito de autoridade. Então, eu já falei, vou repetir, nós temos, de certa forma, numa visão um pouco mais abrangente, nós temos 4 figuras de autoridades, né, numa visão macro. Nós temos a ciência, uma figura de autoridade, o governo é uma figura de autoridade, todas constituídas por Deus, tá? A igreja é uma figura de autoridade e também a família é a figura de autoridade. Dentro do conceito bíblico, nós entendemos e Deus estabeleceu que o mundo começou como uma família, em Gênesis, né, Adão e Eva, e também nós vamos ser redimidos, né, pelo fogo no Apocalipse, também como Cristo é noivo, uma família, o casamento. Então, o casamento, família, são os valores maiores de uma sociedade. Eu posso, assim, falo com propriedade, o casamento e a família são as maiores figuras de autoridade. A família é uma figura de autoridade que sara uma nação inteira. E o casamento regulamenta, dignifica, estabelece até mesmo conceitos de equilíbrio emocional de uma sociedade, estabelecendo esse conceito de autoridade. Então, você pode estar perguntando, mas pastor Ronaldo, como é que funciona então esse negócio, sabendo que eu não sou casado, eu sou só ajuntado, eu tenho só um contrato de união estável, enfim. Veja bem, você tem que partir do princípio, do ponto, do Gênesis, né, do start, de que você tem que dar uma resposta à sociedade a respeito do seu estado civil. Ou seja, você tem que estar casado, tem que ter um documento. Biblicamente, o único casamento que é válido, né, nas esferas espiritual, social, biológica, moral, é o casamento, né, com as 4 leis do casamento, os fundamentos, as bênçãos dos pais, as bênçãos sexuais, as bênçãos sacerdotais e as bênçãos civis. Eu preciso ter isso. Você vai ver isso lá no livro e também tem muita gente boa aí ensinando sobre esses valores. Porém, quando um ministro do Evangelho ele quer desenvolver esses pontos de autoridade sobre o seu ministério, sobre os seus liderados, vamos dizer assim, sobre o processo da igreja, ele precisa respeitar alguns pontos de autoridade mínimas que o vai aprovando, que vai o alicerçando para estabelecer, para que ele seja esse ministro de autoridade de fato e de direito. Então, primeiro ponto, a pessoa ela tem que ter esse conceito de maturidade, tem que ser maduro. Então um jovem hoje, ele tem uma escala de autoridade diante daquilo que é dele, ele tem uma escala de responsabilidade. Então, como solteiro, né, existem leis bíblicas, morais, espirituais que regem esse campo da solteirice, ou seja, ele tem responsabilidade, entre elas a questão sexual. Desculpa aí os mais avivados, a área sexual é um conceito de santidade. A santidade sexual. Não tem muitos cristãos aí que estão aí querendo casar, ficam experimentando a errada até achar a certa. E pastor que concorda com isso tem que dar um puxão de orelha nesse cara, não pode. Tá? Então o processo de responsabilidade e autoridade que ele vai levar para o casamento é esses valores morais individuais. Respeitar a autoridade do pai sobre ele, a autoridade do território sobre ele, né? Entender que ele deve satisfações, algumas questões sociais, ele precisa dar respostas, né, à questão da família, da sociedade, da comunidade, da igreja. Ele tem que, para que ele possa exigir um direito, ele tem que cumprir um dever. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que uma pessoa solteira hoje que ainda não tem o campo da família, não resolveu casar, ou até mesmo está namorando o noivo, ele tem que compreender também que ele não tem nenhum direito sobre a pessoa que ele está namorando o noivo. Por quê? Porque o que lhe dá direito? O casamento. Então, quando você jovem que está me ouvindo aí, você pastor de jovens, essa turma aí da caminhada cristã, ensine os seus jovens, essa rapaziada, que a noiva ainda não é dele, a namorada não é dele. Então ele não tem autoridade nenhuma para ficar usando, passando a mão, abusando, falando besteira. Ele tem que respeitar, e o respeito valida uma autoridade. Aí ele casa. Então eu chamo esses processos de solteirice,
esses processos de casamento, de paternidade, de ministério, de ciclos. De ciclos. Eu gosto de estabelecer esse início de um ciclo e o fim de outro. E para você exercer a sua autoridade num novo ciclo, você tem que ser aprovado no antigo. Para você exercer a sua autoridade num certo nível de pessoas, numa área de influência, você tem que ser fiel no mínimo. Está lá em em Lucas 16, do 10 ao 13. Você tem que ser fiel no pouco. Então, esses ciclos de autoridade sobre a família, os filhos, a igreja, ser reconhecido na sociedade, ele precisa ponderar que tem que ter essa responsabilidade. Então eu coloco assim, eu vou até ler um trecho do meu livro aqui, né? A fase da solteirice é a fase que se recebe todas as instruções para uma vida adulta com dignidade. Uau! É quando os jovens, né, o solteiro, começam a entender que ele tem ele vai assumir responsabilidades, né? Se os pais, continua na Bíblia, no livro, que fundamentam os alicerces das escolhas dos filhos, ensinando-os no caminho do caráter, da humildade, que se baseia em toda a palavra de Deus, esse cara vai desenvolver, esse cara vai crescer, né? Assim Deus fez com Adão, após ter criado tudo que era necessário, né? Adão, ainda solteiro, sozinho, né? Deus o chama e o instrui no caminho que ele deve andar. Olha, você precisa guardar, você precisa proteger. A gente estudou isso lá na série do episódio 1 do conceito de autoridade. Então, a Bíblia não registra quanto tempo durou essa fase de ensino de Adão, né? Mas nós entendemos que o conteúdo foi o quê? Responsabilidade, autoridade. Então, o Pai, Deus, né, o Deus ensinando o seu filho Adão, né, Deus como um pai, orientando ele nesse processo de responsabilidade. Tá? Esse é o primeiro ponto quando eu quero exercer esses governos sobre situações e áreas. Tá? Então, Adão, né, no caso ainda solteiro, tinha uma escala de responsabilidade, ele tinha uma escala de autoridade, com isso também lhe dá uma escala de liberdade, isso traz unidade e nos remete à santidade. Esse é um princípio espiritual, né? Então, o que nós vemos hoje? Adultos imaturos, que têm medo de tomar decisões, pessoas que têm receio de avançar, de dar um passo maior, de pisar no Jordão, né? São homens que querem casar, querem ter uma família, mas ainda não entendeu os processos de autoridade, o nível de autoridade que está sendo colocado ele, pelo mínimo de fato, ele vai ser um marido. E nós estamos vendo essa rapaziada aí fazendo um estrago nas famílias, né? Abusando de meninas, brincando de casinha, fica beirando na mãe, mora embaixo da mãe, atrás da mãe, em cima da mãe, no quarto da mãe, divide parede e meio da casa com a mãe, porque ele não consegue se desenvolver nesse processo e não caiu no coração dele que ele tem um ponto de autoridade. Ele tem que encerrar esse ciclo da solteirice com dignidade. Aí ele casa. Quando ele casa, ele desenvolve o que eu chamo do ciclo do esposo ou da esposa. Tá? Então, o ciclo da solteirice encerra quando o homem ou a mulher compreende que necessita agora ter a sua própria história, tá? Informando aos pais o desejo de estar vivendo ao lado de alguém. Os pais abençoam, né? Numa metáfora, numa alusão bíblica, uma metáfora bíblica, ele tira a flecha da aljava, que é o âmbito familiar, e o pai entesa o arco e lança o filho e a filha. Ele agora vai desenvolver um novo conceito de autoridade, uma autoridade maior, que civilmente, através de um documento, de um juiz de paz, de uma celebração religiosa, né, correta, vai estabelecer ele o fato de ele ter autoridade de marido de fato, e ele cumprir os deveres de marido, a esposa vai dar a ele autoridade de direito. Uau, isso é muito gostoso, é muito legal você entender isso. Então, casou dentro dos princípios corretos, o estabelece como uma autoridade de marido, a esposa o reconhece, né? Aquela cena do pai entregando a filha no altar é uma cena profética de Deus entregando a filha dele para mim ou para os homens, né? Ou para o marido e vice-versa, né? Então é Deus dizendo assim para o rapaz, né? Olha, eu estou entregando a minha filha e a dignidade da minha filha a você.
Agora você tem autoridade sobre ela, está lá no Éden isso. Você tem responsabilidade sobre ela, você tem que guardá-la, protegê-la, cultivá-la, tá? Para que você possa exercer a sua autoridade de direito de marido. De fato você é marido, que é um documento dizendo que você é, mas você precisa guardar os deveres, você precisa ser humilde, você precisa trabalhar, você precisa ter uma vida no altar de Deus para que você possa ter o direito de exercer, né, como marido. Isso é um pouco até meio amargo de ouvir, mas o que está acontecendo hoje que nós vemos? Muitos casamentos, inclusive eu cuido de diversos, quando chega para mim ou para minha equipe para trabalhar questões de divórcio, questões emocionais, questões de adultério, essas bagunças todas, nada mais é os abusos. Então, quando eu tenho uma autoridade de direito, um documento me diz eu tenho autoridade, perdão, autoridade de fato, mas eu não tenho direito, eu abuso. Coloque isso na cabeça. Quando você como marido ou esposa, você não cumpre os seus deveres, que você vem já de uma história corrompida, você vai querer exercer o seu direito de ter essa autoridade. Você não vai conseguir. De fato você é, porque você é esposa, não tem como dizer, você é esposa, tinha testemunhas lá. Mas o direito de exercer essa autoridade de esposa precisa ser fundamentado nos valores e deveres de Deus, principalmente moralmente. Quer ver só? Provérbios capítulo 14, verso 1, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Quando fala de a palavra edificar, está falando de governo, de manter a coisa em ordem. A tola destrói. Mas existem homens e até ministérios, pastores, que na ignorância ou no afã de querer manter um processo correto, eles abusam disso. Por quê? Porque um homem, para que ele exija da mulher que a mulher seja sábia, ele precisa preparar ou ele precisa cultivar e guardar um Éden, um ambiente de justiça e ordem, para que a sabedoria possa ser exercida. Então um homem querer cobrar a autoridade de marido sobre a esposa em algumas áreas, primeiro ele tem que guardar os deveres. Então ele pode ter autoridade de fato, é meu marido, mas ele não tem de direito porque ele deixa de cumprir alguns princípios, e assim também com a esposa. Parou para pensar nisso? Eu sei que é meio amargo, mas dá para arrumar. Eu vou dizer para você que dá para arrumar. dá para arrumar. Então, no ciclo do casamento, né, da esposa, né, não há como querer anular um princípio, pessoal, espiritual, de que o homem e a mulher foram feitos por um propósito maior, família. Né? Bobo é você que fica acreditando nessa turma maluca aí, esses doidos, fica dizendo que a família é um custo muito alto, a família faliu, o casamento não presta. Isso é conversa, isso é gente mal resolvida, gente que está ferida por dentro, os caras estão gritando por dentro. Um caso de conceito de rebelião, quando aqueles caras rebeldes, esses ativistas, esses caras ideológicos que saem gritando na rua, essas mulheres que saem com os peitos de fora, fazendo bagunça, gritando, né, engrossando a veia do pescoço, porque nós exigimos. Essa turma nada mais é que pessoas que foram, né, fracionadas nos seus direitos, abusadas e assim não entenderam que o conceito de autoridade é graça, amor, né, respeito. Isso é bíblico. E uma resposta mais clara, sabe quem e o que colocou ordem na humanidade? Com muito orgulho eu digo, né? Assim, muito prazer eu falo, foi o evangelho cristão, foi a Bíblia. Lógico, muitos homens interpretaram a Bíblia de maneira muito grosseira por exigir uma autoridade que eles não têm. Eles tinham uma autoridade de fato constituída por uma convenção, mas não tinham de direito porque não guardam os princípios. Aí acabam abusando. Então, esse conceito do esposo e esposa, tá? Então, para que ele possa exercer essa autoridade, tem que emancipar, a mãe tem que emancipar, ele tem que se desligar da família, ele tem que, sabe, entender, perdão, tem que entender que ele acabou o ciclo de mamãe e papai, acabou o ciclo de ele ficar ali em casa esperando o todinho na mesa, acabou, ele vai ter que assumir uma responsabilidade. E notem, somente pessoas que entenderam esses valores e pais que entenderam, que ensinam esses princípios aos filhos, né, aos seus liderados,
que emancipa, porque líder que tem autoridade de fato, mas não tem de direito, ele aglutina. Ele quer as pessoas sempre com ele, porque ele não quer perder a autoridade que ele tem de fato. Não, eu sou seu pastor, eu sou seu líder, eu sou o apóstolo, eu sou aquele que guarda as chaves do inferno e da morte com Jesus, eu sou o quinto na linhagem do céu. Esses caras são pessoas doentes, são pessoas que podem até ter uma autoridade de fato, né, constituído por assembleias, por convenções, mas eles não têm de direito, porque para você exercer uma autoridade de direito, você precisa cumprir seus deveres. E esses deveres remontam o princípio da família. Tá? Então, Adão, quando casou, né, ele recebeu Eva, cuidou dela. O ciclo da questão dos marido e mulher. Depois vem o ciclo dos pais, ou seja, a mulher engravida e agora vem o filho. O conceito de autoridade aumenta, tanto socialmente, biologicamente, né, esses mentes da vida aí, ele aumenta, ele passa agora a desenvolver uma nova questão de autoridade. E a autoridade aumenta, e a responsabilidade também, e a liberdade também, porque ele é responsável. Então a mulher agora o reconhece como pai, os filhos o reconhecem como pai, e é lindo você ouvir essa frase, olha meu pai ali. E como pai nós temos conceitos de autoridade, que quando eu anulo a minha participação como pai, alguém vai ter que assumir isso. Depois a gente ficar chorando aí nos conselhos tutelares da vida, batendo panela na rua, dizendo que não quer que o governo interfira na sua história. Simples, então cuide você daquilo que Deus te deu. Cuide. Porque quando você deixa de cuidar daquilo que Deus te deu, queridos, como pai, como esposo, como pessoa, cidadão responsável, você perde. Você perde. Tá? Cuide daquilo que Deus te deu. Deus estabelece esses valores para nós, os maiores, melhores e os principais discipuladores dos nossos filhos somos nós, os pais. Então entra o que eu chamo do ciclo dos pais. E eu vou ler um trecho aqui do meu livro, né, que diz assim: a gravidez estabelece um novo ciclo onde a roda da geração familiar gira, né, da seguinte maneira: os pais que ao casarem os filhos agora viram sogro e sogra. E agora com a gravidez, eles deixam de ser sogro e sogra e passam a ser o quê? Avós. Uau! Olha o conceito de autoridade acontecendo de maneira correta. Né? Marido e mulher deixam de ser somente filhos, né, e passam a ser pais. Os irmãos que antes eram cunhados são tios, os sobrinhos, os filhos dos irmãos, agora são primos. E toda a configuração geracional sofre transformações, até mesmo sociais. Você tem que registrar essa criança, o IBGE entra nesse ponto, você é visto no sistema social, econômico, financeiro, de saúde de uma cidade, de uma nação, como uma figura de autoridade. Você tem que assinar como pai responsável. Se seu filho vai na escola, você tem que ir lá assinar. Para quem que eu ligo para quando o teu filho está ruim? Olha como a sociedade reconhece esses ciclos de autoridade. Você precisa viver isso. E por fim tem o ciclo do ministério, né? Talvez você que é pastor, líder, né, apóstolo, bispo, enfim, tem um trabalho com pessoas, né? O ministério é a soma desses três, da solteirice, do casamento e dos filhos, né? Ou seja, da responsabilidade individual, da responsabilidade como casal e da responsabilidade como família. Então o ministério é a somatória disso. Você que inspira ministério, você tem que arrumar esse processo primeiro. Porque se você chegar num púlpito de uma igreja, você abrir um ministério, se você quiser ministrar pessoas, você tem que entender que você precisa arrumar essa tua história no conceito de autoridade. A tua esposa tem que reconhecer com você como autoridade de marido, de pai. Os seus filhos têm que reconhecê-lo como autoridade de pai. A sociedade tem que reconhecê-lo como responsável por uma família. Os seus pais têm que reconhecê-lo como filho amado, né? Que foi assumir uma nova responsabilidade para que a tua igreja reconheça que você realmente é um ministro capaz de conduzi-los, né, ao noivo. Puxa vida, você nunca parou para pensar nisso, não, bonitão? Hein, bonitona? Você precisa ser aprovado nessas áreas de autoridade, de fato e de direito. E não é a igreja que te aprova nisso, é a família, é a sociedade. Pastores que prezam mais a reputação do que o testemunho. Pastores que prezam mais um tempo lindo, bonito, maravilhoso do que o ambiente familiar. Como que pode?
né? Pessoas que desenvolvem o ministério, pregam bem, ensinam bem, desenvolvam bem e entram nesses valores. Como que começa isso? De que jeito? Eu preciso do ciclo do ministério se cumprir. Ao assumir o ministério, a roda gira também de novo. Puxa vida. E assim vai. Porque uma roda determinada por Deus, esses ciclos determinados por Deus, está aqui no meu livro. Alguns podem chamar de destino, mas a Bíblia chama de ordem criacional. Uau! Autoridade como pessoa, como pai, como esposo, como ministro. Você consegue compreender isso? Consegue? Nós vamos estudar no capítulo 4, a última mensagem, né, que vai ser lá no dia 23 de fevereiro. Eu vou desenhar todo esse conceito que Jesus cumpriu. Satanás também tentou impedir de chegarmos até o ápice, né? Ele estar sentado à destra de Deus Pai e poder realmente dizer: eu te dou toda a autoridade. Clica aqui, Pastor Ronaldo de Souza, Centro de Excelência Missionária no Instagram, Centro de Excelência Missionária no Facebook. Eu aguardo você então quinta-feira que vem, no último episódio de Autoridade. Um abraço.